Bom dia. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre uma dúvida de um ouvinte. Senhor José Aquino, ele é morador da zona rural de Brasilândia, fez contato conosco com uma dúvida. E o cadastro rural, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, ainda é para ser feito pelo proprietário rural? Nós consultamos o nosso parceiro, o engenheiro ambiental Bruno Pérez, que afirmou que deve ser feito sim, viu, senhor José Aquino? O novo Código Florestal define o CAR como um registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico. O prazo para produtores rurais registrarem suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural, CAR, e aderirem ao Programa de Regularização Ambiental, PRA, foi prorrogado pela Lei 13.335/2016, sancionada pela Presidência da República e publicada no dia 15 de setembro deste ano no Diário Oficial da União. A lei tem origem no projeto de lei da Conversão 19/2016, decorrente da medida provisória 724/2016, aprovado pelo plenário do Senado em 24 de agosto. O prazo original para o cadastro era de maio de 2017. Foi estendido para dezembro de 2017. A prorrogação ainda poderá ir até dezembro de 2018, a critério do Poder Executivo. A prorrogação vale para propriedades de qualquer tamanho. Originalmente, a medida provisória estendia o prazo apenas para os pequenos produtores rurais e agricultores familiares, com até 4 módulos fiscais, cuja área varia entre 5 e 110 hectares, a depender da região. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os pequenos produtores são os que têm mais dificuldades em fazer o cadastramento. A estimativa do governo é de que a nova lei assegurará a mais de 1 milhão de proprietários e poceiros e os benefícios previstos no Código Florestal. O Congresso estendeu também o prazo para que as instituições financeiras concedam crédito agrícola em qualquer de suas modalidades aos proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no cadastro. Bruno Pérez, parceiro do nosso programa, aproveitou a oportunidade e respondeu a algumas perguntas sobre fiscalização em propriedades rurais e o que o proprietário deve fazer para evitar ser autuado. Estamos de volta e, como estávamos falando antes, o Bruno, engenheiro ambiental, respondeu a algumas perguntas sobre fiscalização em propriedades rurais. Bruno, quem são as pessoas responsáveis por fiscalizar uma propriedade rural? Então, Francis, hoje as eventuais fiscalizações ocorrem pela própria Polícia Ambiental, certo? Ou por algum outro agente do órgão ambiental competente. E quais são os itens fiscalizados na propriedade? Olha, temos vários itens que devemos tomar cuidado e atenção na hora da fiscalização. Eles, por exemplo, podem olhar questões de reserva legal, certo? Se a propriedade tem aquele mínimo exigido por lei como reserva legal. Eles podem verificar também áreas de APP, se há ou não há intervenções em APP, como essas intervenções podem ocorrer através, por exemplo, de um pisoteamento de gado na APP, né? Hoje o gado não pode adentrar, não pode fazer pastagem dentro da área de APP. Eles podem olhar também áreas de supressão de vegetação ou corte de árvores isoladas, certo? O proprietário hoje não pode fazer nenhum tipo de supressão ou corte de árvores sem a devida licença ambiental. Outra questão que merece atenção é a utilização de recursos hídricos. Todos os pontos devem ser cadastrados como utilização de recursos hídricos. Qualquer ponto que tenha na propriedade utilização de água deve ser regularizado por meio de outorga ou cadastro, seja para fins de consumo humano, para dessedentação de animais, seja para irrigação. Qualquer utilização deve ser regularizada. Para quem tem outorga para irrigação, é necessário realizar um monitoramento dessa outorga. Toda outorga vem com condicionantes. Essas condicionantes devem ser cumpridas. E também no desenvolvimento das atividades, seja ela agrícola ou pecuária, o proprietário deve ter cuidado no armazenamento das embalagens de defensivos agrícolas, na questão de resíduos oleosos, certo? Para quem tem oficina na propriedade, quem tem lavador de veículo na propriedade. É um quesito que merece atenção no momento da fiscalização. Eles podem fiscalizar também armazenamento de agrotóxicos,
Outro ponto que também merece cuidado é a criação de animais da fauna silvestre em cativeiro, né? E isso só é permitido com a devida regularização dessa atividade. Podemos incluir felinos, animais como javali, pássaros de espécies silvestres, entre outros. Os agentes de órgãos ambientais também podem aplicar multas como a Polícia Ambiental, Bruno? Sim, o próprio órgão ambiental ele tem poder de polícia também, certo? Eles podem fazer autuações, podem fazer fiscalizações e funcionam da mesma maneira. O proprietário rural, então, deve fazer... O que ele deve fazer para que não seja autuado em uma eventual fiscalização? O proprietário pode procurar o próprio órgão estadual para a regularização de sua propriedade, para pequenas propriedades, e para propriedades acima de 4 módulos fiscais, deve procurar um consultor especializado ou uma empresa de consultoria para realizar a sua regularização. Bem, e quais são então os documentos necessários ou licenças que proprietários rurais grandes, médios, pequenos devem possuir? São várias licenças e documentos que a propriedade deve ter. Vamos colocar, por exemplo, o cadastro ambiental rural. É obrigatório para todas as propriedades rurais, independentemente de tamanho. A licença ambiental para desenvolvimento de atividades, seja atividades agrícolas ou pecuárias, certo? Às vezes o proprietário ali tem a criação de 30, 40 cabeças de gado e acha que não precisa de licença. É necessário sim ter a licença ambiental para desenvolvimento dessas atividades. A outorga de uso de água, qualquer ponto de captação de água deve ser regularizado, seja ele cisterna, poço artesiano, barragens, captações a fio d'água, rego de água, entre outros. Por exemplo, se o proprietário tiver uma criação simples de galinha ou de porcos, também, mesmo que seja ali um chiqueiro pequenininho, um galinheiro pequenininho, ele tem que ter essa licença? Qualquer atividade para fins comerciais deve ter licença. Se o proprietário tem ali apenas uma pequena granja para consumo próprio, essa atividade é dispensada da licença ambiental. Mas qualquer atividade com comercialização que gere renda para o proprietário deve ser regularizada. Cite algumas obrigações de todos os proprietários rurais devem cumprir. Hoje também é passível de fiscalizações. A conferência da APP na propriedade, se o proprietário está respeitando a margem, a faixa mínima obrigatória deixada como APP, que hoje normalmente é de 30 metros do leito do córrego, certo? E também temos que ter atenção com relação às supressões de vegetação que os proprietários fazem sem a devida licença ambiental. Hoje é obrigatório por lei, você tem que regularizar se tem interesse em realizar alguma supressão de vegetação, não sendo ela em áreas de APP nem de reserva legal, que não é permitido, ou até mesmo para qualquer corte de árvore isolada. Às vezes o proprietário vai lá e ele quer tirar 2, 3 árvores e acha que não precisa de licença para isso, mas precisa também. Essas licenças, então, elas são retiradas em quais órgãos em Paracatu? As licenças ambientais elas devem ser adquiridas através de um consultor ambiental juntamente com o órgão estadual competente, que é a SEMAD. Após o proprietário ser autuado, o que acontece em seguida, Bruno? Então, o proprietário ele recebe o auto de fiscalização no momento da vistoria em loco, certo? E ele vai ter um prazo ali legal de 20 dias corridos a partir da data do recebimento desse auto para recorrer a essa autuação. Dentro desses 20 dias, ele próprio pode fazer a sua defesa administrativa, certo? E protocolar no órgão ambiental competente, ou procurar um advogado para que possa recorrer dessa autuação. Um profissional dentro dessa área também, um engenheiro agrônomo, por exemplo, pode recorrer dessa autuação? Pode sim, desde que administrativamente ele pode recorrer sim. Após esse fato, o proprietário tem que regularizar a situação, né? Ele tem que regularizar. O que estiver errado em sua propriedade deve ser corrigido. Se não proceder o pedido de sua defesa, ele vai ser autuado e vai ser emitido um boleto para ele fazer o pagamento dessa multa. E mesmo pagando, então, ele depois tem que regularizar toda aquela situação, porque senão ele pode correr o risco de ser autuado e multado novamente, né? Com certeza, a regularização deve ser imediata. Se ele for autuado novamente por recorrência da mesma infração, a autuação é ainda maior.